Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Claudinei Queiroz e estarei com os senhores durante toda a manhã de hoje. O projeto Fóruns Estadão Regiões é composto por uma série de 5 encontros nos quais são abordadas cada uma das regiões brasileiras e suas particularidades. Na primeira edição do Fórum, realizada no dia 19 de setembro, foram debatidas questões referentes à região Nordeste. Hoje estarão em destaque as questões referentes ao Centro-Oeste. Até o final do ano, percorreremos as outras regiões do país, debatendo os principais aspectos do crescimento regional, as perspectivas, oportunidades de negócio para investidores e empreendedores brasileiros. As datas dos encontros estão na contracapa do bloco de anotações que os senhores receberam no credenciamento. Para mais informações, acessem economia.estadão.com.br/fóruns. Este projeto conta com o patrocínio Master da Caixa. Convido ao palco o senhor Paulo José Galli, superintendente regional da Caixa, para que exponha os objetivos da instituição ao apoiar este encontro. Bom dia a todos e todas, cumprimentando os nossos companheiros do Estadão, cumprimentando o governador André Putinelli, excelentíssimo governador de Mato Grosso do Sul, governador. Dr. Simval da Cunha, excelentíssimo governador do Mato Grosso. Cumprimentar também, eu perdi o cartão aqui, do vice-governador Elito, não é? Vice-governador de Goiás. Senhoras e senhores, a Caixa se orgulha em ser parceira do Estadão num movimento tão importante de descobrir o Brasil, de revelar o Brasil e proporcionar um maior desenvolvimento regional deste país. A Caixa é um banco 100% público, um banco comprometido com o desenvolvimento do país, é o principal agente de políticas públicas do governo federal, é um banco a serviço do Estado brasileiro, portanto, estar junto com o Estadão neste encontro, promovendo este evento, significa cumprir sua missão, que é a missão de desenvolver o país. É a missão de fazer com que o país tenha um crescimento igualitário, que tenha um desenvolvimento regional, que atinja todas as regiões, e que a gente possa ter um país em que todos os brasileiros vivam com melhor qualidade e que o empreendedorismo brasileiro seja revelado, seja incentivado e a gente possa avançar ainda mais e alcançar índices ainda melhores de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, estamos aqui hoje, é um prazer muito grande para a Caixa, uma honra para a Caixa estar junto com o Estadão e desejar a todos um bom encontro, né? E para essa região em particular, a região Centro-Oeste, a Caixa agora começa a trabalhar também com o financiamento agrícola, que, com certeza, é um grande anseio que os governadores desses estados, que são os maiores produtores rurais do país, ansiavam. É ter mais um agente público comprometido em fornecer crédito, em estimular a economia, mas também levar juros baixos e levar condições de desenvolvimento e de crescimento para essas regiões. Então, agradeço a todos a oportunidade de falar e trazer aqui também um abraço do nosso presidente Jorge Hereda, que não pôde estar hoje presente aqui, mas trouxe um abraço a todos vocês e aos governadores em particular. Bom dia a todos e bom evento. Obrigado, senhor Paulo José Galli. Antes de prosseguirmos, gostaria de lembrar a todos que desliguem ou deixem seus celulares no silencioso. Eu agradeço. O projeto Fóruns Estadão Regiões se insere no trabalho que o jornal tem desenvolvido ao longo dos seus 138 anos de história, ao debater questões importantes para a vida nacional, dando voz a opiniões diferentes e difundindo esses temas junto ao seu público em diversas plataformas. Eu convido ao palco o senhor Ilan Cole, diretor de Produtos e Projetos do Estadão, para dar as boas-vindas. Também trago a minha cola aqui. Bom dia a todos, obrigado por terem vindo. Serão brevíssimas palavras, porque a gente tem uma manhã bem intensa de debates pela frente.
Gostaria de agradecer a presença dos debatedores e de tantos governadores, que daqui a pouco estarão aqui no palco, da plateia que acompanha aqui ao vivo, mas acompanha ao vivo também pela TV Estadão, nos computadores, nos tablets, nos celulares, uma cobertura também na rádio, a cobertura também no broadcast da Agência Estado. Agradeço também à Caixa pelo apoio, é o patrocinador oficial dos Fóruns Estadão Regiões. E quero dizer que, para nós, este evento é pauta. Ele, acima de tudo, é pauta. É mais uma pauta do jornalismo presencial do Estadão, que nós vimos praticando nos últimos anos, e que é uma extensão do jornalismo sério e profundo que o Estadão pratica já há tantas gerações, desde 1875. Nós colocamos todos os nossos esforços jornalísticos e todas as nossas plataformas, rádio, internet, jornal, o nosso serviço de informações instantâneas, a serviço das ideias e da oposição de ideias, e da discussão das ideias, e de apertar as ideias para a gente ter discutir os problemas do país. O que nós queremos hoje, e nessa série de debates, é discutir o desenvolvimento socioeconômico do país, discutir o futuro do Brasil, região por região, problema por problema e solução por solução. Então, desejo a todos um bom debate, que amanhã é quente. Obrigado. Obrigado, senhor Ilan. Para iniciarmos os debates desta manhã, eu chamo ao palco o jornalista Clay Schultz, editor de economia do portal Estadão.com, que será o moderador dos painéis da nossa programação. Hoje traremos para discussões as questões relacionadas à região Centro-Oeste, contemplando as mudanças na matriz econômica da região, tradicionalmente conhecida como importante polo do agronegócio brasileiro. Chamo ao palco também o senhor André Putinelli, governador do Mato Grosso do Sul. Senhor Silval da Cunha Barbosa, governador do Mato Grosso. Senhor José Eliton Figueiredo Júnior, governador de Goiás em exercício. Enquanto nossos palestrantes se posicionam, passarei algumas informações sobre a dinâmica dos debates esta manhã. As perguntas devem ser feitas por escrito e entregues às recepcionistas, que as entregarão ao mediador. Quem eventualmente não recebeu o bloco de notas, por favor, peça a uma de nossas recepcionistas. Clay, fique à vontade para iniciar o debate. Obrigado, Claudinei. Obrigado a todos os presentes, governadores. A região Centro-Oeste responde por 10% do PIB brasileiro. Mas, quando se fala de agronegócio, essa região deixa todas as demais para trás. Lembrando que esse ano a gente tem uma super safra agrícola. O setor de agronegócio foi o que mais cresceu, o que garantiu o crescimento do Brasil. Muita gente reclamou do PIBinho, mas se não fosse a região Centro-Oeste, os 3 estados aqui, nem PIBinho nós teríamos. Então, temos hoje vários assuntos importantes para tratar com os governadores. Eu começaria por um assunto que está quentíssimo, está no jornal de hoje, um acerto que foi feito pelo governo federal ontem no Congresso a respeito das dívidas dos estados e municípios. Foi feito um acordo depois de 20 anos de negociação, e é um acordo que visa dar um pouco mais de alívio financeiro para os estados. Segundo o noticiário de hoje, parece que o grande alívio é para a nossa prefeitura aqui de São Paulo. Mas vamos saber a opinião, começando pelo governador Putinelli, como ele viu esse acordo, se isso vai dar algum alívio, vai permitir aumento dos investimentos no estado. Inicialmente, com o nosso bom dia a todas as pessoas da plateia, cumprimentar o Clay, e através do Clay e do Ilan e do Paulo Galli, financiador do evento, ao Estadão, cumprimentar a imprensa do nosso país. Cumprimentar aos colegas governadores, o Eliton, vice-governador do estado de Goiás, que não nos ouça o Marconi por não estar presente, a melhor representado pelo Eliton. Que nos permita cumprimentar ao nosso amigo Silval, claro que é brincadeira, né?
E nós três fazemos parte do Centro-Oeste. O Distrito Federal é um organismo incrustado dentro do Centro-Oeste. Só atrapalha, né, governador? Que é Estado e município. Distrito Federal não tem problema. Distrito Federal arrecada IPTU, ISS, taxas, impostos, tributos, ICMS, tudo. E ainda o governo federal lhe paga a saúde, a segurança e a educação. Então, não precisa ser muito bom de finança para ter dinheiro sobrando lá e fazer tudo o que precisa. Sofredores somos nós aqui. O Centro-Oeste é a segunda maior região do país. Perdemos só para o Norte. E nós temos 357 mil quilômetros quadrados, quase 1.000 quilômetros quadrados, outro tanto, somos a segunda região do país. Precisamos de portos hidroviários, precisamos de ferrovias, precisamos de rodovias, precisamos de infraestrutura, precisamos de aeroportos regionais, e os estados não têm dinheiro suficiente para isso. De 89 para cá, com a Constituição, os constituintes da época proviram recursos mais substanciais aos municípios e aos estados. Mais ou menos depois de 89, a divisão era a seguinte: o governo federal arrecadava aproximadamente 54% de tudo que era arrecadado, os estados 26%, e o restante era dos municípios. Hoje, de 56%, 64% de tudo que é arrecadado vai para o governo federal. Ou seja, tiraram dos municípios e dos estados, ao longo do tempo, esses 8%, centralizando. De que forma fizeram isso? Através das contribuições. Contribuições não são divididas. Contribuição fica para o Itamar Franco, para o Collor, para o Fernando Henrique, para o Lula, para a tia Dilma. Ficam com eles. E os estados e os municípios de Pires na mão. A dívida. Em determinado momento, estados estavam com água acima da cabeça, pulavam e não respiravam. Vamos renegociar. O governo federal atendeu na reivindicação de negociar a dívida. O governo federal, através da Secretaria do Tesouro Nacional, viu um cenário belíssimo. Vai crescer o PIB no mínimo 4% ao ano, portanto, negociaram duro com os estados. Os estados, e aí que os governos, graças a Deus, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001, que é a sucessão, encadeamento de sucessão e de responsabilidades, para que o sucessor diz: eu vou resolver o meu, o do outro que se lixe. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe ônus depois, e isso está melhorando o Brasil. Muito bem. Eu renegociei a dívida do meu Estado. E digo eu porque governo, não o André, pessoa física, o governador da época renegociou. Renegociou e comprometeu, como o governo federal lhe impôs, porque estava com a faca, o queijo e a marmelada cascão junto, né? Impôs 15% da receita corrente líquida os estados devem pagar. Os primeiros estados que negociaram a dívida, 15% da sua receita corrente líquida. A que juros? IGPDI mais 6%. O IGPDI foi para 34%, baixou para 27%, foi para 15%, foi para 12%, foi para 30%. Resumo da ópera. Fecha o exercício de Mato Grosso do Sul e mais ou menos a mesma coisa com os outros estados. E com todos os estados que têm dívida. Os estados que vieram depois viram que 15% era uma facada muito grande. Aí negociaram a 13%. Os outros estados que negociaram no terceiro turno, que estavam menos endividados, renegociaram na terceira etapa, foi-lhes comprometido 11,5%, Clay, da receita corrente líquida. Então, 15 os primeiros que estavam mais afogados, como o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso é 15 também, 15 também ali, 13 e 11,5%, a juros iguais, IGPDI mais 6. O que isso representa, para vocês terem ideia? Sentem-se todos, os que estão em pé vão cair. Fechamos o exercício de 2011. Mato Grosso do Sul devia 2 bilhões 658. Trazendo a valor presente, a dívida consolidada à época, por um indexador. Traz a valor presente, 31 de dezembro de 2011. Devíamos 2 bilhões 658. Pagamos ao agiota governo federal.
5 bilhões e 100. E devemos 7 bilhões e 900. Vou repetir. Consolida os dados, tudo com o mesmo indexador. Traz os pagamentos mensais da dívida que você teve, traz as inadimplências, os pagamentos, as multas, o juro, o diabo. 31 de dezembro de 2011. Devíamos 2 bilhões 658 se a dívida fosse consolidada à época. Pagamos 5.100, devemos 7.900. Os estados estão pior que os municípios. Os municípios são mais organizados que nós, reclamam mais, estão recebendo, de vez em quando, quando dá hipoglicemia econômico-financeira, aí uma meia gotinha de glicose, aí que é o FPM que deram para os municípios. Os estados, nada. Aí ontem renegociaram. Renegociaram o quê? Os indexadores. No quê? Ao invés de ser IGPDI mais 6, que hoje seria quase 13% acumulado, para Selic ou IPCA mais 4, que for menor. IPCA mais 4 dá 10 e pouquinho, Selic vai para 9,5 na próxima reunião do Copom. Hoje? Hoje vai para 9,5. Olha aí, profetização, só não acerto na loteria. Mas no Copom eu acerto, 9,5. Aí vai baixar de GPDI mais 6, 13 para 10,5. O juro do Finame é 3, o juro do PSI é 3, os juros do Fundo do Centro-Oeste e do Norte do Nordeste é 3,5 com rebate. A usura, a lei da usura, se fosse aplicada, a Secretaria do Tesouro Nacional, os empedernidos do Tesouro Nacional não abrem mão de renegociar, o indexador não pode mudar, o comprometimento não pode mudar. O que os governos pediram? E eu passo a palavra aos demais companheiros. Pedimos que baixasse de 15% para 9%. Os que pagaram 15% desde 1996, primeira renegociação ocorreu isso, pagaram 15%. Este ano, Mato Grosso do Sul vai pagar R$1 bilhão de encargos financeiros sem amortização do principal. Ó, quem é que aguenta? Nem o Pablo Escobar, que está trancado, se tivesse em plena atividade, no auge, com a cocaína dele, conseguia ter esse rendimento. É isso. E, olha, nós vamos lá, o tio Lula, eu fui no tio Lula, nós vamos renegociar. Manda para o Tesouro Nacional, parece que manda em nós tudo. Em nós tudo. Estou enfatizando. Vai lá, bate, volta igual a peteca. Ping-pong, volta, não negocia. Vai lá com a tia Dilma, ping-pong. Foi lá com o Fernando Henrique, ping-pong. O Tesouro Nacional diz que não pode negociar e tem que aplicar a lei da usura nos estados. Clay, nós não aguentamos. Então, ao Estadão, os nossos agradecimentos para que coloque de maneira técnica, redacionalmente correta, digamos, estamos suplicando. Se matar os sul-mato-grossenses, os mato-grossenses e os goianos estão matando brasileiros. Vamos fazer o que nós propusemos, a transferência do valor da dívida, que o governo federal invista, ele que faça a licitação, que contrate as empresas que queira para colocar lá, mas faça ferrovia, rodovia, hidrovia, aeroportos nos nossos estados. Nós contribuímos com 50% do incremento da safra agrícola de todo o país. 46 milhões de toneladas de grão lá, 15 milhões de toneladas aqui, não sei quanto em Goiás, mas somados nós todos juntos, produzimos e exporta. E tem mais, a Lei Candir não permite que o governo federal devolva o nosso ICMS. Se Mato Grosso exportar todo o milho, todo o grão, todo o minério, produto primário e semi-elaborado, ele não arrecada R$1 de ICMS, que é o nosso único tributo. Porque tem a Lei Candir, famigerada Lei Candir, que era por 4 anos, que os burros dos governadores da época assinaram, e nós estamos sofrendo. Se exportar todo o produto primário e semi-elaborado do Mato Grosso do Sul, eu não arrecado um ICMS, 1 centavo de ICMS. Então, a renegociação de ontem ajuda? Ajuda. Vai antecipar os pagamentos das últimas prestações. Fluxo de caixa, nós não vamos ter. Precisamos de fluxo de caixa para fazer estradas, ferrovias nos nossos estados. Obrigado. Obrigado ao governador André Putinelli, que já nos garantiu a primeira manchete do dia lá na broadcast. Lembrando que o auditório pode encaminhar a pergunta por escrito para colaborar com o debate.
E eu passo agora a palavra ao governador Simval Barbosa. O que o senhor achou do resultado dessa negociação? O que alivia para o Estado o novo acordo da dívida? Bom dia, Clei, ao diretor Ilan. Primeiro, eu quero, em nome dos senhores, agradecer o Estadão pela oportunidade que nos concede em falar de uma região do Brasil que fazem a diferença para o Brasil. Então, muito obrigado e parabenizar também o Paulo da Caixa em apoiar este evento. Parabéns mesmo e obrigado a todos os amigos da plateia, os jornalistas. O Clei, o que está se propondo, o companheiro André já falou e o Wellington devem também abordar sobre esse tema, e o André já abordou bem. Para nós, ela ameniza as dívidas dos estados para antecipar o pagamento. Ela não resolve o problema do Estado na atual proposição que está tramitando no Congresso, porque ela não diminui a capacidade, o comprometimento do endividamento. O André colocou, nós comprometemos 15% da receita líquida. Não adianta mudar só o indexador. Ajuda, vamos pagar menos juros, mas a capacidade de investimentos os estados não vão ter, porque não diminui o volume de dinheiro. Então, alguns estados que devem aí 25, 30 anos, podem antecipar. Mas aquilo que nós mais precisamos, e aqui eu falo a dívida do Mato Grosso. A dívida do Mato Grosso foi para ajudar a construir o Brasil. Na época que foi contraída, foi para construir, por exemplo, a BR-163, que é a espinha dorsal do estado de Mato Grosso. E era já, na época, uma BR federal. E esse endividamento deram a capacidade para o Estado fez a rodovia e hoje está aí com um comprometimento aí de 15% da sua receita líquida. E é isso que nós falamos. Você muito bem abordou, Clei, o PIBinho que foi comemorado. Mato Grosso, por exemplo, nós produzimos esse ano 46 milhões de toneladas de grãos, entre 24 de soja, 22 de milho, 50% da produção nacional de algodão é feito no estado de Mato Grosso. Aí uma produção interessante de frangos, de suínos, de etanol, uma produção bem diversificada. E o maior rebanho do país, 20% do rebanho do país, está no estado de Mato Grosso, com 30 milhões de cabeça de gado. Então, esse é o preço que nós pagamos hoje por produzir. O André colocou aqui, o que nós precisamos para realmente que o Brasil possa comemorar ainda mais? É poder de competitividade, que nós estamos num estado com 3 biomas muito bem definidos, Pantanal, Cerrado e Floresta, produzindo, sendo o maior produtor do país, produzindo em menos de 9% do nosso território, uma capacidade mais do que duplicar a produção sem tocar em um pé de árvore, só perseguir a tecnologia de produção que hoje os nossos produtores detêm essa tecnologia, e o clima favorável, luminosidade, tudo favorável. O único gargalo que nós temos, que é foco desse debate, é a logística. Resolvido a logística, o Brasil do Centro-Oeste certamente comemorar índices que vão orgulhar todo e qualquer economista. Esse é os maiores desafios do nosso Estado. Hoje, por exemplo, o maior programa de infraestrutura nós estamos construindo no Estado de Mato Grosso, à custa do Estado. Nós estamos construindo, o governo federal entrou agora fazendo 2 logísticas importantes, que é a saída para o norte do escoamento da produção, que é Santarém, que é o porto de Itaqui e São Luís, Maranhão, pela BR-158 e a BR-163. Mas isso ainda não é tudo para que o governo possa comemorar de verdade uma produção que temos como produzir. Nós precisamos de ferrovia. Isso que o André falou. Se nós tivéssemos ferrovia,
se nós tivéssemos rodovia, se nós tivéssemos hidrovia, que tudo isso é favorável, certamente os gestores de cada momento iam reclamar menos. Então, este é o custo Brasil para nós, produzir com sacrifício no Centro-Oeste. E o que nós mais pedimos ao governo federal? Que nos dê um oxigênio nessa renegociação da dívida. E já fizemos carta Centro-Oeste, carta Norte, carta Nordeste, carta Sudeste, carta Cuiabá, carta Mato Grosso do Sul, carta de todo tipo, e encaminhamos ao governo federal, reunião conjunta com o Congresso Nacional, ao ministro Guido, e até agora nós estamos na esperança de que esta renegociação da dívida ela possa ser mudada. Se agora na Câmara ou no Senado, diminuir o poder de comprometimento da receita líquida. Fora isso, os estados continuarão nas mesmas dificuldades financeiras para enfrentar os problemas sérios que são fundamentais para o desenvolvimento do país, que é a produção. O governador em exercício, Wellington, o que o senhor achou? Já deu tempo para fazer as contas? Qual seria o alívio nas dívidas do Estado? Ou ainda é cedo? Bom dia, Clay. Quero felicitar o Estadão por oportunizar esse espaço de debate nacional, esse espaço de apresentação das realidades regionais de nosso país. Parabenizar a Caixa Econômica por fomentar este encontro. Agradecer a cada um dos participantes aqui hoje, aos internautas que nos acompanham também, e destacar que esse é um tema muito sensível ao Brasil. O que ocorre no Brasil, ultimamente, é que nós estamos invertendo conceitos. Muitas propostas são elaboradas, especialmente pelo governo central, para atender interesses de determinadas unidades da federação ou de determinadas unidades que têm representação e força política. E isso acaba por, em determinadas situações, fragilizar o próprio conceito de federação. Quando se discute no Congresso Nacional essa reformulação do impacto das dívidas nos estados, é claro que avanços são significativos, a troca do indexador de correção dessas dívidas impõe avanços, agora não dá a solução para a questão. O governador Putinelli destacou muito bem aqui, assim como o governador Simval, que isso pouco representa um fluxo de caixa dos estados. Nos números de Goiás, por exemplo, para se ter uma ideia, e são espantosos tanto quanto os sacados pelo governador Putinelli, em 1998 nós tínhamos a dívida nominal do Estado na ordem de 6 bilhões de reais. Em 2012, ao fechar o exercício, nós tínhamos uma dívida de 16 bilhões de reais. E pagamos, nesse mesmo período, 13 bilhões e recursos atualizados somariam algo em torno de 21 bilhões de reais. Ou seja, é uma situação de efetiva usura praticada pelo governo central. O grande questionamento que todos os estados colocam efetivamente na questão relacionada à dívida é a diminuição do comprometimento das receitas em relação à dívida. Muito bem destacado pelos governadores que me antecederam, comprometimento na ordem de 9% daria um alívio para os estados. Nós teríamos um fluxo de caixa maior e, consequentemente, capacidade de investimentos por parte das unidades federadas. Hoje, os estados perderam por completo a sua capacidade de endividamento, dado ao alto grau de comprometimento de suas receitas com encargos da dívida e com obrigações constitucionais que são devidamente regulamentadas pela nossa Carta Magna. De modo que o acordo que está sendo firmado pelo Congresso Nacional, que haverá ainda de ser ultimado no Senado Federal, ele, sem dúvida nenhuma, impõe avanço na medida em que diminui o valor de correção dessas dívidas. Dá um alívio, ainda que temporário e não imediato, mas não soluciona os problemas. A solução dos problemas deve ser, naturalmente, discutida sobre esses aspectos relacionados ao comprometimento da dívida. Portanto, eu vejo que essa é uma situação que mitiga o problema, mas não soluciona. Obrigado, governador. Como já comentou o governador Simval, um dos grandes problemas é a falta de logística e a competitividade do produto agrícola brasileiro. Uma saca de soja produzida no Centro-Oeste, com as despesas do frete, ela chega em Santos ou Paranaguá por $8,20 a saca. Nos Estados Unidos, independentemente de onde ela seja produzida, e ela vai pelas balsas lá do Mississippi, ela chega por R$ 6,20. É uma diferença de 8,20 para 6,20.
O governo federal agora fala em uma das alternativas, é a privatização da BR-163, né, que vai permitir a saída para o norte. Alguns dizem que vai diminuir o tráfego no Mato Grosso do Sul. Governador Puccinelli, como o senhor vê essa proposta de privatização da 163? Isso vai ajudar bastante? A 163 é o eixo dorsal norte-sul brasileiro, adentra Mato Grosso, perpassa Mato Grosso do Sul e vai ao sul do país. A 163, em início de 2007, quando nós entramos no governo, pegamos do governo anterior sem um projeto de PAC, sem um projeto nenhum. Nós realizamos o primeiro dos nossos projetos, levamos ao governo federal. Delegue-nos ao Estado a outorga da 163, BR. Nós vamos cuidar dela. Fizemos um estudo atualizado de fluxo de tráfego. Contamos e recontamos e vimos as rotas de fuga e tudo. E, no estudo que fizemos, apoiados por uma empresa contratada, mostramos ao governo federal que a 163 tinha capacidade de ser duplicada em 10 anos, o primeiro estudo feito nosso, ainda no ano de 2007, em 10 anos, com o pedagiamento o mais barato do Brasil, por eixo, em decorrência do fluxo que nós demonstramos com estudos feitos, e ainda o Estado de Mato Grosso do Sul teria uma outorga de 400 milhões de reais para nós executarmos mais infraestrutura logística dentro do nosso Estado. O tio Lula estudou com a sua equipe técnica e disse, é verdade. Numa segunda vez em que nós fomos chamados, nós atualizamos o estudo de fluxo de tráfego, ainda não havia rotas de fugas estabelecidas, e tudo desceria ao sul, aos portos de Santos e de Paranaguá, os nossos commodities, ainda não se tinha perspectiva da 158 e da 163 de Mato Grosso subir para os portos de Itaqui, no Maranhão, e Santarém, lá no Pará. Muito bem. Os estudos atualizados diziam que, apesar de ter tido inflação no período, dava para fazer o mesmo valor nominal do pedágio anterior e dava para reduzir a execução da rodovia de 10 para 8 anos. E se não tivesse outorga onerosa, os 400 milhões que o Estado, delegando a ele, queria pegar para poder fazer infraestrutura em demais estradas, dava para fazer em 5 anos a duplicação. Fui no começo do governo da tia Dilma em meu segundo mandato e levei os estudos atualizados mostrando que dava para manter o mesmo valor de 2007 por eixo, sem outorga onerosa, 5 anos e tal. Agora vamos privatizar. O governo federal brasileiro tem boas ideias. Não quero partidarizar a questão. Quer duplicar, precisa duplicar, é chamada rodovia da morte. O que dá de acidentes no nosso estado, e creio que seja o mesmo lá no Mato Grosso, na 163, é por demais oneroso o custo de vidas que tem. Muito bem. Se duplica em 5 anos, 900 quilômetros no meu estado, se tem rodovia de excelente qualidade e se pedagia mais barato do que qualquer pedágio brasileiro no dia de hoje, por que não fazer? Há novos custos. Eu acho que compensa os custos de vida. Já não quero mais que delegue, quero que façam. Que façam essa bendita duplicação da rodovia. Quando nós nos propusemos a ter um comprometimento, eu discordo um pouquinho, levemente dos colegas, não baixa nada de fluxo de caixa. Quando muda o indexador, o comprometimento continua, 15% da receita corrente líquida. Quanto que eu tive de receita corrente líquida no exercício anterior, eu vou ter que pagar. Então, não baixa nada no fluxo de caixa. Vai fazer com que, tendo que pagar menos, porque os juros são menores, encurta, em vez de ir para 2.490,10, fique em 2028, como estava presumida a renegociação da primeira vez. Nós nos comprometemos. Abaixe para 9% o comprometimento. Isso nós nos comprometemos, estados, a não pagar pessoal, a não aumentar custeio, a não ter desperdício. Nós nos comprometemos a essa redução que o governo federal faria de 15% para 9%, aqui o governo federal, inclusive,
inclusive, licitasse e fizesse obras, que nós, governadores, disséssemos quais são as prioridades nos nossos estados, para eles executarem. Então, tudo seria revertido em logística. Você falou que $2 por saca nós pagamos a mais de custo para levarmos aos portos para exportarmos. Olha o retorno que isso pode dar, com uma logística ferroviária e melhores rodovias, e sem fila de 6 dias, 5 dias em Paranaguá ou no Porto de Santos. Portanto, é mais do que urgente de que o governo federal não queira restringir tanto a TIR. Nenhum empresário vai fazer com TIR de 5%, 6%, 7%. É ilusório pensar que com uma taxa de investimento de retorno isso o empresário faça. O tio Lula licitou para pedajar, concessionar várias estradas. Qual das estradas, pergunto eu para a plateia, daquelas que os espanhóis pegaram, que deram uma mergulhada no preço, tem 1 metro feito? Qual? Nenhuma. Então, não adianta. Economia é matemática. Ah, não pode superfaturar. Concordo plenamente. Mas não pode querer que faça com taxa que não tenha retorno. Nós estamos num país capitalista e o empresário VRS cifrão. Vamos comedir o lucro para que não seja demasiadamente grande, mas teve que refazer as licitações todas, renegociar, porque ninguém faz com a TIR dada. Monta uma comissão em que tenha iniciativa privada e governo, PPP, para não ter superfaturamento. Parceria público-privada. Para ver qual é o limite mínimo que o empresário investe, ousa investir para arrecadar lá na frente, mas que também não mergulhe no preço, como aconteceu com os espanhóis, que teve 5 rodovias. Nem 1 quilômetro de rodovia que os espanhóis pegaram para concessionar, eles executaram. Por quê? Achataram, quiseram dar uma amostra de bom mocismo demasiadamente irreal e hipócrita, e não ocorreu 1 quilômetro de rodovia. Então, precisa infraestruturar o Brasil, precisa fazer com que saiamos por Suape, por Itaqui, por Santarém, por Porto Murtinho, contíguo ao Paraguai, e nós tenhamos rota de saída para o Pacífico, que a rodovia já está completa, e esse Mercosul não equaliza as taxas de alfândega, de passagem nos países, não equaliza problemas. Então, nós fizemos uma comitiva recentemente agora, para vermos se nós podemos sair pelo porto de Iquique e Arica, norte do Chile. Dá para sair, mas não tem equalização de legislação nesse bendito Mercosul e não podemos utilizar. Quer dizer, não tem infraestrutura, e quando tem, o governo federal brasileiro, com os governos federais dos outros países da América do Sul, não nos faz poder utilizar essas rodovias. Infraestrutura logística o país precisa, e urgente, por parte do governo federal, que não faça tantas firulas e tantas coisas como está fazendo. Governador Simval, também sobre a questão da 163, e aproveitando aqui, coloco uma questão da plateia, do senhor Ubiratã Lintz, da Engelt Engenharia. A infraestrutura para escoamento da safra deveria ser planejada com pelo menos 2 anos de antecedência, devido à necessidade de projetos de construção de armazéns e terminais. O planejamento e execução de projetos neste governo não se mostra o ponto forte. O que está sendo feito e o que podemos esperar para as próximas safras de 2014, 2015, que não seja o caos de armazenagem que vemos este ano? Obrigado ao Biratã também pela pergunta. Olha, BR-163, dentro do nosso estado, em torno de 1.100 quilômetros. Mato Grosso do Sul, divisa com o sul do Pará. Está sendo feita, pelo governo federal, a duplicação de Rondonópolis ao Posto Gil, uma extensão de 400 quilômetros. O restante de Rondonópolis, a divisa do Mato Grosso do Sul, e do Posto Gil a Sinop, está em processo de concessão, que deve concluir ou ir à praça este ano. Resolve o problema de rodovia dentro do Estado, junto com a duplicação do Mato Grosso do Sul, integrando com a malha rodoviária
do sul do país, resolve, em parte, diminui o número de acidentes. Porque hoje a nossa estrada, eu tenho falado, é um trem de pneu. É impressionante o volume de cargas e a duplicação é uma solução paliativa. O problema nosso, para tirar o que nós produzimos, a solução é ferrovia. E aí eu entro, em parte, aqui na pergunta do Biratã. No Mato Grosso, agora, com esse programa que foi lançado pelo governo federal, de construir 7.000 quilômetros de rodovias, e, no primeiro momento, mais 10.000 quilômetros de ferrovias, dentro do que está planejado para se executar no primeiro momento, nos dá um alívio. Primeiro, ferrovia no nosso Estado. Eu estou falando um Estado, que mais uma vez eu repito, sem ousadia, é um Estado solução hoje. Nós produzimos um pouco mais de 50 milhões de toneladas de grãos e outros, e temos menos de 300 quilômetros de ferrovia. É a ferrovia, a Ferronorte, que chegou em Rondonópolis, que foi inaugurada agora, final do mês de setembro. Nós temos uma planejada, que o governo também lança na modalidade de concessão garantindo a produção, que é esta que sai de Uruaçu, da ferrovia Norte-Sul, e corta leste-oeste o nosso estado, denominado de FICO, a ferrovia do Centro-Oeste. A primeira concessão de 1.060 quilômetros, Uruaçu a Lucas do Rio Verde, mas o projeto é chegar a Porto Velho, Rondônia, e, futuramente, a Transoceânica. Este é o projeto da ferrovia. É lógico que nós estamos trabalhando, já prospectando uma ferrovia que é a Cuiabá-Santarém, um outro eixo importante. E é isso que nós estamos, quando sentamos na rodada de planejamento com o governo federal, as prioridades. Prioridade número 1, logística. 2, logística. 3, logística. É logística. Nossa, é o poder de competitividade para os nossos produtores. Eu falei aqui que nós, só com 2 saídas que está se resolvendo agora, que é rodovia, BR-163 Santarém, confiamos que o ano que vem está pronta. Junto a Santarém, já em Itaituba, nós temos uma outra alternativa, que é tira a produção de Itaituba, Miritituba, ao Porto de Santana, no Amapá. Mais Santarém. E com a outra saída, que é a BR-158, que é o inverso à situação de infraestrutura. Na BR-163, até a divisa com o Pará, no trecho de Mato Grosso é pavimentado. Está pavimentando o trecho do Pará, próximo de 900 quilômetros. Na BR-158 é o inverso, no trecho do Pará está pronto até São Luís, Maranhão, Porto de Itaqui, no trecho de Mato Grosso, 500 quilômetros que está sendo pavimentado. Só com essas 2 rodovias, na região norte, nós temos condições de, agregando a tecnologia de produção, na recuperação de áreas degradadas em pastagens, nós incorporamos de 3 a 4 milhões de hectares rapidamente. E aí, sim, junto a isso, logística não é só estrada, não é só ferrovia. Nós temos que ter problema de armazenagens, que foi abordado pelo Biratã. Hoje, nós temos 55% de capacidade de armazenagem no estado de Mato Grosso. Com esse programa de 25 bilhões de reais a juros de 3,5, 3 anos de carência, 15 para pagar, está havendo uma corrida muito grande por parte dos nossos produtores, por parte das multinacionais, por parte dos grandes produtores, fundos, estão uma corrida para a construção de armazéns. Já com cotas esgotadas no nosso estado, já estão alavancando mais recursos dentro da cota nossa para viabilizar o problema de armazenagem
no estado de Mato Grosso. Eu quero crer que, a curto prazo, mesmo contando com aumento de produção, nós já vamos chegar bem mais próximo se o programa não faltarem os recursos que estão colocados como disponíveis. Então, este é o problema nosso de Mato Grosso. O problema de Mato Grosso, nos ajudar que a gente possa fazer com que o Brasil possa ser mais competitivo. Porque, mais uma vez eu repito, a tecnologia de produção, através das federações que nós temos organizadas, a ProSoja, a FAMATO, a AMPA, agora a Embrapa, em Sinop, com a Fundação Mato Grosso, com o investimento do Estado, tem a tecnologia, é o domínio que mais se produz no Brasil, está lá o domínio da tecnologia da produção. O que nós precisamos é que se resolva a logística para que o Mato Grosso, o Centro-Oeste, possa ajudar ainda mais o nosso Brasil. Obrigado, governador Simval. Governador José Wellington, ainda na questão logística, como o senhor vê quais seriam as prioridades para o Estado de Goiás? E também colocando aqui uma pergunta da plateia, o senhor Gilbert Otoniel. Ele lembra a questão da Ferronorte, que ele considera até uma questão de segurança nacional. Como é que o senhor vê essa questão? Quais seriam as prioridades para resolver o escoamento da produção? Bom, o Estado de Goiás vive uma situação um pouco distinta com relação à logística para escoamento de produção. Nós temos um trecho importante da Ferrovia Norte-Sul, que deve estar concluída até meados do ano que vem, segundo a projeção da Valec, que é a responsável pela execução da obra. Já temos um trecho funcionando entre Palmas e o estado do Maranhão, o que dá, em perspectiva de curto prazo, uma realidade diferente no sentido de escoamento de produção no modal ferroviário. A partir do ano que vem, nós estamos inaugurando, lá em Goiás, o aeroporto de cargas da cidade de Anápolis, que vai contemplar, em definitiva, a plataforma multimodal de Anápolis, que vai integrar os eixos aeroportuário, o eixo ferroviário e o eixo rodoviário. Em Goiás, nós temos hoje um programa de pavimentação rodoviária que visa recuperar ou construir 6.000 quilômetros de estradas novas ou recuperadas até o final do ano que vem. Esse ano, já fechamos com praticamente 5.000 quilômetros de estradas recuperadas no estado de Goiás. Nós temos hoje uma malha rodoviária que contempla todos os municípios do estado de Goiás. O último deles deve ser ligado até o ano que vem. É um município extremamente produtor de grãos. Temos uma produção que é escoada, tanto da área vegetal, produção primária, produzimos 18 milhões de toneladas hoje, representamos 11% da produção de grãos no país. Temos um escoamento de produção mineral significativo. O estado de Goiás hoje é o terceiro produtor de minérios no Brasil em relação ao volume de valor produzido. Obviamente, a produção absoluta, temos outros estados que estão à frente. Produzimos níquel, produzimos nióbio, fosfato, amianto, crisotila, que tem ouro, que tem valores agregados que são transportados via rodoviária hoje, na sua imensa maioria. Mas com esses novos modais que estão sendo instalados e inaugurados em Goiás, com certeza a competitividade para a exportação de nossos produtos terá um aumento significativo, além, é claro, de alguns eixos de bacias hidroviárias que propiciam a fomentação de canais para escoamento de produção via transporte nos rios. Nós temos a hidrovia, que aqui é chamada Tietê-Paraná, e lá nós chamamos Paranaíba-Tietê, que já está em estudo pelo governo federal da criação de uma eclusa, e nós estamos em estudo junto com o Banco da China para concluir 2 eclusas para possibilitar a Paranaíba-Tietê chegar até a cidade de Tumbiara. É claro que esse é um projeto de médio e longo prazo, mas que também dará um impulso significativo na desoneração do custo de transporte dos produtos produzidos em Goiás. Obrigado, governador. Governador André Putinelli, o governo federal agora fala em mudar o sistema de licitação das ferrovias, inclusive com uma nova base jurídica, né, que vai permitir que a Valec, a estatal federal, compre toda a carga para depois comercializá-la. Parece que não deu certo o sistema que vem desde o governo Fernando Henrique de privatização das ferrovias, porque os donos das ferrovias eram os donos das cargas e privilegiavam suas próprias cargas, e também havia uma discussão sobre direito de passagem de uma ferrovia para outra, enfim, parece que não funcionou. Como que o senhor vê esse novo modelo que está sendo proposto pelo governo federal?
Quando você tiver a ferrovia, pode ter certeza que vai ter escoamento de produção. Porque ferrovia só se viabiliza econômica, financeiramente, devido aos vultosos recursos que têm que ser despendidos para a sua construção, se tiver duas coisas: carga e perenidade do transporte da carga. Então, cada estado tem a sua peculiaridade. Nós temos, no sentido leste, divisa com São Paulo, oeste, a ferrovia que chegou em Campo Grande, capital, em 1914, construída pelos ingleses. Depois adentrou a Corumbá, depois foi até a Santa Cruz de la Sierra, e falta-nos, para que saída por ferrovia, pelos portos do norte do Chile, Arica e principalmente Iquique, 200 quilômetros de ferrovia no altiplano boliviano. Os bolivianos estão com problemas de execução de rodovia e mais de ferrovia, porque passa próximo a aldeias indígenas lá, e eles se antepuseram à construção da rodovia. Poderá ocorrer o mesmo com a ferrovia. Então, nós temos de ferrovia no estado, vindo de Santos, passando por Bauru, que Bauru, Campo Grande, foi inaugurado em 1914, e indo a Corumbá até Santa Cruz, nós temos a ferrovia bitola métrica, que está sendo estudada através de uma empresa formada pela fusão da ALL atual, de uma mineradora e siderúrgica do Estado, e mais do Grupo Triunfo, chamado Vétria, para aumentar a bitola e tornar este eixo leste-oeste, Bolívia, São Paulo, cruzando no sentido leste-oeste do nosso estado, denominado Vétria. Nós temos vindo no eixo norte-sul, que chega até a cidade chamada de Estrela do Oeste, está em execução, a norte-sul. Nós temos incluídas no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, aqueles projetos iniciais que nós acostamos, que nós fizemos rapidamente, contratando empresas, vários projetos ao início do ano de 2007. Não tínhamos um projeto no PAC. O PAC fora idealizado e nós fizemos vários projetos. Dentre estes, 2 ferrovias. Essa ferrovia que chega até a Estrela do Oeste, no estado de São Paulo, contíguo à Aparecida do Norte. Aquela música, 60 Dias Apaixonado, fica lá no nosso estado, Aparecida. Entrar-se-ia por Aparecida, descer-se-ia até Três Lagoas, ou, como o governo federal pretende fazer, descer de Estrela do Oeste até Panorama. Adentra o nosso estado por Panorama, vai até a estrada, as cidades produtoras de grãos, que chama-se Dourados, a segunda maior cidade do estado, sobe para Maracaju, e vai até Porto Murtinho, porque tem-se, desde a idealização do programa denominado IRSA, Integração Regional Sul-Americana, de um visionário de 60 anos atrás, que tínhamos que cortar e sair pelo Pacífico também. Então, nós temos a ferrovia, que virá Estrela do Oeste, Panorama, Panorama Dourados, Dourados, Maracaju, Maracaju, Porto Murtinho, Porto Murtinho passa para o lado de lá do Paraguai, Carmelo Peralta, pega o norte do Paraguai, que é o eixão de produção do Paraguai, de grãos também, e ou vem para nós, ou vamos para o Pacífico. Além disso, uma segunda ferrovia, saindo também de Dourados, chegando a Mundo Novo, no sul do estado, adentrando o Paraná e chegando a Cascavel, Ferroeste. A primeira é denominada EF Pantanal 267, e a segunda é denominada Rodovia Maracaju, Dourados, Dourados, Cascavel, unindo-se a Ferroeste. Bom, estas ferrovias têm carga lá. Nós temos as segundas maiores minas de minério de ferro e manganês. Nós temos 2 fábricas, as maiores fábricas do mundo de pasta de celulose e papel. As minas de minério de ferro e manganês estão em Corumbá, no lado oeste, divisa com a Bolívia. As fábricas de produção de quase 3 milhões de toneladas ano de pasta de celulose estão em Três Lagoas.
A Petrobras está construindo uma fábrica de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas. E, no trajeto, nós temos Aços, pela primeira siderúrgica que está se desenvolvendo no nosso estado. Não mineração pura e simples, exportação, Lei Candir não nos dá nada de retorno, mineração siderúrgica para transformação de aços longos, porque aços longos nós os utilizamos em construção civil. Nós incentivamos muito a construção civil no estado para dar emprego, gerar emprego de mão de obra com menos qualificação. Então, ferrovia teve carga e teve perenidade de frete. Quando é que nós vamos parar de precisar de ferro? Quando é que nós vamos parar de precisar de fertilizantes nitrogenados? Quando é que nós vamos parar de não termos mais necessidade de pasta de celulose e de papel? Então, o aumento, o incremento, está fazendo com que nós tenhamos um custo muito mais oneroso em decorrência de tudo sair por rodovia. Essas duas ferrovias alavancariam muito a infraestrutura, diminuindo custos de frete de material para onde se vende, onde tem mercado consumidor, onde tem gente e onde tem portos. Portanto, esse regime diferenciado, tanto na licitação de agora, quanto o regime diferenciado de operação, pensa-se que poderá operacionalizar melhor para não ter reserva de mercado e eu ter que negociar com a LL. Não, só se você me pagar $50 a tonelada de carga, eu te levo. Isto, na teoria, é muito bom, precisa-se que vingue na prática, porque quantidade de cargas nós temos no Brasil inteiro, Mato Grosso do Sul pode fazer bitola larga de 1,60 m e pôr 10, 15, 20 comboios de trem que vai ter carga suficiente. Este regime faria com que não se fizesse a reserva de mercado e faria com que quem produza, desde que pague o mesmo que está sendo proposto para os outros, se possa ter como transporte o modal ferroviário. É bom, na tese, tem que o governo se fazer respeitar e conseguir praticar este regime que, para nós, seria a solução. Uma pergunta da plateia. Carlos Pereira da Silva pergunta ao governador Simval. O governo federal vai incentivar a produção de etanol de milho? Lembrando que essa proposta, acho que a ProSoja também defende a utilização do milho para a produção de etanol. Parece que o senador Blairo Maggi também apoia essa proposta. O senhor acha que seria uma solução, já que o milho não precisaria sair do Estado pelas estradas e ferrovias precárias e poderia ficar lá na forma de ser transformado em combustível? Sem dúvida nenhuma, Carlos. Hoje, os Estados Unidos é o maior produtor do mundo de etanol a partir do milho. No estado de Mato Grosso, aqui, nosso presidente da ProSoja Brasil e também o presidente da FAMATO, eles estão aqui e vão participar de um painel aqui, vão falar também sobre isso. Nós já temos uma experiência no Mato Grosso, na cidade de Campos de Julho, que começou. A semana passada tivemos um amplo debate com quem conhece do assunto, domina a matéria da produção do etanol a partir do milho, na cidade de Sorriso. Isso, principalmente, se for consorciado com as usinas produtoras de álcool, hoje do etanol a partir da cana, é a solução para Mato Grosso, é a solução para nós lá. Porque o problema nosso é a alta produção de milho, só esse ano, 22 milhões de toneladas, e com essa alta produção, não tendo para tirar naquele momento para os mercados consumidores, o preço chega hoje, estão falando em 9 a 12 reais, uma saca de 60 quilos no Mato Grosso. Produz porque os nossos produtores são um eterno otimistas. Então, produzem. Aí, se você entrar com essa base de produção, e aquilo que nós falamos, Mato Grosso é um estado de oportunidades, porque hoje tudo o que produzimos
70% aproximadamente ainda sai in natura, tanto soja, como milho, como o algodão. E os desafios nossos, além de vencer os problemas de logística, é agregar valores, verticalizar essa produção, atrair investidores no centro do Brasil, hoje ainda com a política, através de incentivos, para verticalizar, gerar oportunidades e levar mais gente para Mato Grosso. Porque o desafio nosso hoje, um estado com a extensão territorial que é Mato Grosso, 903 mil quilômetros quadrados de extensão, o terceiro maior da federação, com uma população hoje de 3.180.000 habitantes. É pouca gente. Nós estamos em um programa de infraestrutura urbana lá, precisamos importar agora mão de obras, aí em torno de 3, 4 mil pessoas para trabalhar por falta de gente. Então, eu acredito que agregar valores neste momento, que é uma das matrizes de vocação principal no nosso planejamento, de atrair essas pessoas, e o etanol à base de milho, sem dúvida nenhuma, que torna os nossos produtores muito mais competitivos. E aqui a ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso, o senador Blairo Maggi têm sido os motivadores, os incentivadores, junto com o governo do Estado, através das políticas de incentivos fiscais. E aqui eu falo para todos os empresários do Brasil. Venham conhecer esta matriz, mais uma matriz de oportunidades que tem no Mato Grosso, que é essa. Sem dúvida nenhuma, a verticalização da nossa produção, tanto no etanol como nos integrados de proteínas animal, é a solução. Mas, governador, ainda nessa questão, está certo, vai agregar valor ao produto, vai gerar emprego na região, mas como que o senhor responderia às críticas de setores ambientalistas, por exemplo, de que o uso do alimento para a produção de combustível? Olha, hoje, se não fosse os programas de incentivos à produção, de armazenagens, certamente nós iríamos produzir menos. É lógico que eu estou falando de uma parcela da nossa produção. Olha aqui, gente, eu vou repetir aqui. Quando eu falei que Mato Grosso tem condições mais do que duplicar a produção, que hoje é 50 milhões de toneladas, e eu vou ser pessimista, isso em 10 anos, pessimista, em 10 anos nós temos condições mais do que duplicar a nossa produção, sem tocar em um pé de árvore. Produzir com sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Mas aonde, governador, que vocês vão fazer isso? Olha, nosso estado tem, hoje, falei, nós somos o maior produtor em tudo, soja, milho, em tudo não, soja, milho e algodão, produzindo em menos de 9% do nosso território. Nós temos 26% do nosso território que é composto por pastagens, que tem 30 milhões de cabeças de gado. Usando a tecnologia de produção, recuperando estas pastagens, nós temos condições de manter o mesmo plantel de gado, ou até aumentando através dos confinamentos, e consorciando a agricultura. Por isso que eu falo que nós temos condições mais do que duplicar a nossa produção, produzindo com responsabilidade ambiental. Por isso que eu falo, nós temos como enfrentar essas críticas. Alimento, hoje, nós estamos fazendo a nossa parte, contribuindo para que o Brasil, o mundo tenha o alimento, e não vamos deixar de produzir, não. Vamos continuar produzindo o etanol, que é uma matriz importante, que o Brasil precisa dessa matriz, e de dar oportunidade de oferecer ao mundo alimentos com poder competitivo. Obrigado, governador. 2 perguntas para o governador Zé Wellington. A primeira, cita aqui o secretário da Fazenda de São Paulo, André Calab, a pergunta do senhor Cordeiro. André Calab, como foi noticiado essa semana, foi a Brasília reclamar dos estados que oferecem incentivos à base de renúncia fiscal. O que o senhor acha disso? E uma segunda pergunta do mesmo tema,
de alguém da plateia também que não assinou. O governo recebe críticas pela política de renúncia fiscal. Como Goiás seria, por exemplo, a experiência da Mitsubishi Motors em Catalão? Bom, eu penso que o Calabria está extremamente equivocado quando se analisa o Brasil enquanto unidade federada. Nós temos um processo de desenvolvimento regional que foi fortemente alavancado nos estados do Centro-Oeste, justamente pelo instrumento que foi possibilitado através dos incentivos fiscais. No Estado de Goiás, desde 1983, nós temos o que foi denominado Fomentar, depois, em 99, foi remodelado para o incentivo que foi denominado Produzir, no Estado de Goiás. De 83 a 99, nós tivemos um incremento de investimentos na ordem de 6 bilhões de reais. De 99 a 2005, na ordem de 12 bilhões de reais de investimentos privados no Estado. Ao longo desses anos, nós saltamos de mais de 100 bilhões de reais de investimentos privados no Estado de Goiás. Nos últimos 3 anos, de 2011 para cá, 30 bilhões de investimentos privados no Estado de Goiás. Grande parte desses investimentos se deram justamente em função dos incentivos fiscais que são praticados no Estado. Incentivos fiscais esses que foram muito importantes para o desenvolvimento da economia de São Paulo no passado, desenvolvimento da economia de outros estados da federação. Incentivos fiscais que propiciaram aos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste iniciar o seu processo de desenvolvimento. A matriz econômica do Estado de Goiás, no início do século XXI, no início dos anos 2000, nós tínhamos basicamente a produção primária como alavancar da nossa economia. Hoje nós mudamos o perfil econômico. Nós temos hoje a produção primária que não representa mais a principal fonte de formação do nosso PIB. Nós diversificamos para serviços e indústrias. O exemplo da Mitsubishi é um exemplo claro disso. A Mitsubishi veio se instalar em Goiás, criou um polo metalúrgico na região sudeste do estado, de Goiás, onde nós já temos lá a Hyundai em Anápolis, nós já temos a Suzuki em Tumbiara, todas instaladas e produzindo veículos automotivos. Propiciou a instalação também de outros polos, diversificando a economia do nosso estado. Nós temos um polo minerador importante, nós temos um polo de comércio importante, o segundo polo farmacêutico do Brasil está instalado no estado de Goiás. Então, nossa economia foi diversificada em função dos incentivos fiscais. E os incentivos fiscais vieram para diminuir as diferenças de competitividade que nós tínhamos em relação a outros estados da federação, que já tinham suas economias estabelecidas, que já tinham sua infraestrutura desenhada, diferente do centro-oeste, do norte do Estado. De modo que os incentivos são, hoje, um importante instrumento de desenvolvimento regional. Nós não podemos ter um país rico e próspero no sul e sudeste e um país atrasado, retrógrado, no norte, nordeste e centro-oeste do país. O que nós queremos é o respeito ao pacto federativo, dar oportunidade de desenvolvimento para todos os estados. Nesta batalha, nós vamos buscar com muita firmeza defender esse instrumento, que é importante. Aqui não se trata de guerra fiscal. Eu ouvi recentemente a declaração do Calabria, destacando que o Estado de Goiás abre mão de 51% do seu ICMS. Só que ele esquece de informar que, em função dessa política de incentivo fiscal, nós tivemos um incremento de arrecadação significativo em nosso Estado, geração de emprego e renda para nossas famílias, que acaba por desenvolver o ICMS na função de consumo nos mercados internos. Então, nós temos um ciclo virtuoso que é dado justamente pelo incentivo. E a proposta que é trabalhada e discutida no Congresso Nacional hoje, ele acaba por condenar esses estados a um atraso nas suas políticas de desenvolvimento. Porque para a empresa como a Mitsubishi, por exemplo, ou uma indústria de grande porte, a planta industrial dela é o que menos importância tem. Ela retira e transporta para outro estado da federação que melhor lhe oportunizar incentivos, oportunizar oportunidades de ter um retorno melhor dos seus investimentos. E aí nós perderíamos emprego e teríamos consequência não só econômica, mas social. A proposta, na forma como foi apresentada, levaria impacto só no Tesouro Estadual na ordem de 2,5 bilhões de reais. Além do que, nós teríamos um estrago social gigantesco. Na medida que nós teríamos suspenso o processo de atração de novas empresas, consequentemente, obstaculizando o acesso a empregos, a renda para a nossa população, e teríamos a possibilidade de ver empregos sendo deixados de existir no nosso Estado em função do deslocamento de empresas do Estado de Goiás para
outros estados da federação. De modo que acho que é um equívoco muito grande do Calab, acho que é um equívoco do governo federal em discutir esse tema com a rasura que está sendo discutido. É preciso discutir com profundidade e aí com foco na questão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo no Brasil, que ultimamente anda muito relegado a um segundo plano. De modo que, assim que o Estado de Goiás se posiciona em relação a esse tema. O governador Putinelli está doido para falar desse tema aqui. Sou amigo do Calab. Mas ele é um... Falo italiano com ele. De vez em quando, lo chiamo di mascalzone, que é, em italiano, esperto demais, malandrinho, no bom sentido. Vou ter que pedir direito de resposta. Não, mas pode dar que nós discutimos com o Calab. Nós fomos em 22 estados. Prestem bem atenção. Estava lá o Wellington, estava lá o Simval. Do Sudeste, pela primeira vez, estava presente Espírito Santo, governador Casagrande. Do Sul estava presente Raimundo Colombo, de Santa Catarina. Estávamos em 9 governadores titulares, 4 vice-governadores e secretários de Fazenda representando 21 outros estados. É aquela coisa que eu disse no início, que Distrito Federal é caso à parte. Quem está contra? Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, liderados por São Paulo. São Paulo, quantos anos tem? 400 e... lá vai. São Paulo, até hoje, pratica política de incentivos fiscais. São Paulo, a sua economia depende, se acabar a indústria automobilística, dá um baque grande nas receitas. Mas a carne, para São Paulo, não faz nada. São Paulo põe a carne tributada a 0,5%. Eu, lá no meu estado, que gostaria de... A carne é importante, produzimos carne. Somos o segundo maior produtor depois de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. A carne é um segmento importante da sua economia. Nós arrecadamos muito ICMS. Se eu ponho ICMS a 17%, eu não compito com São Paulo a 0,5%. Aí eu queria pôr 15%, os empresários chiaram. 4%. Ainda sobrevivo com a diferença de 4% a 0,5% aqui, porque a qualidade da carne nós a aprimoramos de tal forma que competimos com a distância do centro consumidor. Então, os incentivos fiscais e tributários foram bolados pelos estados periféricos, periferizados por São Paulo, a locomotiva do Brasil, para que nós pudéssemos... O que vamos fazer com a nossa população ociosa? O que vamos fazer com as mulheres? Como é que nós vamos gerar emprego? Tem quem critique e diz assim, mas você deu 90% de ICMS. E agora, depois da fala do Calab, não vai ser só por 15 anos. Nós vamos dar por 20 anos. Venham para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, para o Goiás, para o Nordeste inteiro, para o Norte inteiro, para Santa Catarina e para Espírito Santo. Será que 22 unidades da federação estão erradas? O que acontece? Eu não consigo levar uma fábrica. Eu sou apaixonado pela Ferrari. Nasci na Itália e, com 7 meses, me trouxeram dentro de uma caixa de sapato Ramenzoni para o Brasil. Primeiro ano, completei aqui. Bom, eu quero trazer a Ferrari. Dou 100% se a Ferrari viesse. Não vem. Não vem, porque o centro automobilístico aqui... Para Goiás conseguir levar a Hyundai para dar 3 mil empregos no cluster todo, teve que dar incentivo para competir onde vende. Mas você deu 90%, você abdicou, então você tem dinheiro para dar. Não, é do ICMS que será arrecadado. O projeto industrial para a edificação emprega muita mão de obra. Está construído, começa a produzir, vai vender. O que vendeu tem a parte do ICMS que é do Estado. O milho, a soja,
o algodão, o minério, não dá ICMS, porque pela Candir vai tudo embora. Então, nós temos que industrializar-nos, senão nós estamos fuzilados. Ué, por que vocês riram? Fuzilados, estamos fuzilados. Muito bem. Ao estarmos fuzilados, como é que nós vamos gerar emprego? Então, não tem fábrica lá. Eu levei a fábrica da Petrobras de fertilizantes. Comprei até o terreno para dar. Porque a Turquinha de Três Lagoas, a minha vice, Simone Tebet, gravem esse nome, Simone Tebet, filha do ex-senador falecido Rames Tebet, é minha vice-governadora. Não levava para lá. Deu dinheiro para a prefeitura entrar no terreno, porque nós temos uma lei lá. O que eu arrecadava de ICMS não produzindo a fábrica? 0. O que eu vou arrecadar? 10%. Quantos empregos eu gerava? 0. Quantos eu vou gerar? 3 mil. Então, para empregarmos as nossas unidades federadas, que estão adstritas a produzir escravagisticamente produtos primários, e o governo federal não nos ressarce através da Candir, só tem um caminho: industrializarmos-nos. Eu roubei, lá de Americana e Franca, um monte de empresas do vestuário. Porque como é que eu vou dar emprego para as índias e para as mulheres lá em Japorã, lá em Juti, lá em Figueirão, só se eu levar o vestuário, porque eu dou 100% de ICMS, troco o tributo que será arrecadado por emprego, para gerar emprego. Então, nós somos estados de segunda classe, relegados a ficarmos escravagisticamente a matriz, e sem filial nenhuma em São Paulo, a matriz continua em Americana. Eu tenho filiais lá, que ainda remetem lucros para a matriz. Mas calzone no calabi, stai zitto, por que não te calas? Essa questão da guerra fiscal, aliás, o governador Ciro Gomes veio aqui e disse que não é guerra fiscal. Eu perguntei para ele, mas o que é então, se vocês brigam tanto? Foi parar no STF, os governadores foram lá no STF, porque não tem acordo no CONFAS, né? E daí cada estado faz a sua política fiscal. Agora o STF deu um prazo para os governadores. Gostaria de saber também a opinião do governador Simval a respeito dessa polêmica questão. Clay, o problema nosso se resumiu aí. Hoje é o CONFAS. O que nós estamos tentando fazer é mudar essa unanimidade do CONFAS. Se um Estado se posicionar contra, nada passa. E é o que acontece aí no caso aí que o André colocou aí com muita propriedade. Então, mudando, o que nós queremos, no mínimo 30%. 30%, tendo mais de 70%, você aprova as matérias para correção de desigualdades regionais, que é o caso colocado aqui. 30% de? Que hoje é unanimidade. Se nós tivermos lá uma matéria no CONFAS que você tenha 70% dos estados favoráveis, ela passou. Hoje não, é unanimidade. Se um estado, qualquer estado que se manifestar num tema, ela tranca a pauta, não prospera. Mas essa mudança precisaria passar daí pelo Congresso, que nós estamos tentando. Estamos tentando, já protocolamos. É o projeto de lei que nós apresentamos, até liderado aí por Santa Catarina, e o André aqui que está liderando esse projeto, uma sugestão de Santa Catarina, liderado aqui, melhorado por Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, é isso que nós queremos, porque hoje, por exemplo, o São Paulo não reclama a venda pela internet. O Estado de Mato Grosso deixa de arrecadar, por exemplo, mais de 100 milhões de reais, só venda pela internet. Se nós não taxarmos ou fiscalizarmos os correios e as fronteiras nossas, isso eles não reclamam, está tudo bem. Eles não retornam esse direito nosso desse ICM. Vendeu para Mato Grosso Sul, Goiás, poxa, é o direito, é uma venda. O que deixa isso? Não pode incentivar as empresas a irem para Mato Grosso, mas qualquer empresa de São Paulo pode abrir um balcão, um escritório, venda
vendas na internet, isso pode. Então, é isso que nós queremos e o que nós estamos discutindo quando o André coloca aqui que são 22 unidades da federação, suplicando para que nós tenhamos uma política de correção de desigualdade. Você não quer produzir no centro do Brasil, Mato Grosso, com as indústrias que estão aqui, num centro demográfico grande, na beira dos portos, que tem muito mais poder de competitividade. Se nós quisermos estas indústrias para agregar valores, para poder ser competitivo, para gerar oportunidades, nós temos que conceder os incentivos, dependendo a matriz de produção, até 100%. Até 100%. Como é o caso aqui da indústria têxtil, que o André levou para atender uma parte da comunidade, ou das etnias, ou da comunidade mais pobre. Então, é isso que nós estamos brigando, é ter poder de competitividade e corrigir desigualdades. Se o Congresso não estabelece uma regra para isso, e o CONFAS não nos dá esse poder, nós estamos fazendo e acabando indo no STF, com umas decisões, às vezes, penalizando alguns estados, mas nós estamos insistindo porque é a solução para nós dos estados do interior do Brasil. Uma pergunta para o governador André Putinelli, ainda dentro dessa questão: qual a importância do setor florestal para o Mato Grosso do Sul? Vamos ter mais alguma indústria de celulose, além das duas já existentes no Estado? Caso positivo, onde estaria localizada a próxima? Eu só não adivinho na Loto ou na loteria esportiva, mas eu sei de quem fez a pergunta. Deve ser do Ramírez, que está lá, né? Ele tem uma... Há muitos anos atrás, o regime de exceção, o governo federal, idealizou uma coisa chamada maciço florestal nas regiões de Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Três Lagoas. Pela peculiaridade climática e principalmente das terras de baixa qualidade, mais aptas ao plantio do eucalipto, soja não dá lá. É uma commodity muito mais exigente quanto à nutrição. Mas lá dá bom eucalipto. Não tinha know-how, não tinha... A formiga acabou com o maciço florestal, mas se teve know-how. A Ramírez é uma da que persistiu lá. Criou mudas, variedades diferentes. Hoje nós temos Urograndes, que se mais climatizou-se lá. Resumo da ópera. Nós temos hoje 700 mil hectares de eucalipto plantado. Mas precisamos de mais, porque, em determinado momento, a plateia ouviu dizer que temos a primeira siderúrgica transformando o nosso minério no nosso estado. Não deixamos carvão mineral, que polui muito. Carvão vegetal, para fazer o gusa e para fazer o aço. Precisamos do eucalipto para móveis, para o MDF, e precisamos do eucalipto para a pasta de papel e celulose. Então, nós estamos incentivando muito a utilização de madeira de floresta plantada para mantermos o nosso cerrado e o nosso Pantanal, que tem 87% intacto, lá, mantê-lo intacto, para não adentrarmos no bioma cerrado, nos 20% que tem que ter de reserva, como a legislação permite, como disse o Silval, manter sem derrubar um pé de árvore. Em decorrência disso, na diversificação da matriz econômica instituída por nosso governo, ao contrário de só carnes e grãos, do início do nosso governo, nós temos duas fábricas de pasta de celulose e papel. Uma, a primeira, a Fibria, em Três Lagoas, produzindo 1.300.000 toneladas de pasta. E a segunda, Eldorado, Brasil, produzindo 1,5 milhão. Nós temos mais uma, mas tem aquela questão da Bolsa de Valores e tudo, então, você, apesar de ter feito a pergunta, vai ficar na saudade. Vai para Ribas do Rio Pardo, mas eu não posso dizer a empresa. E se a questão da Advocacia Geral da União regulamentar a questão das terras para empresas estrangeiras,
nós poderemos ter a Arauco chilena, que já visitamos, nos visitaram, já passamos de olhar platônico, mão na mão, e já está quase na consumação do ato, para que a Arauco possa vir ao Estado. Depende de quê? Depende da regulamentação de terras para estrangeiro, que a AGU disse, para a empresa estrangeira, não pode ter mais do que 5.000 hectares. Então, terceira em julho do ano que vem, prestigiando meu aniversário, 2 de julho, completando os 66, começa a edificação lá. E, se regulamentarem terra para estrangeiro, vai ter a quarta. O Vale da Celulose vai ser chamado a região de Água Clara, Ribas e Três Lagoas, Selvíria, Brasilândia, ali na região centro-leste do meu estado, contíguo a São Paulo, para dizer, ó, Calab, aí você tem a indústria automobilística que produz muito CO2 e efeito estufa. Aqui nós temos árvore que absorve o seu CO2 produzido, portanto, por que não ter calas? O governador Putinelli falou aqui do Pantanal. Tem uma pergunta aqui da Letícia Corrêa, do Ministério do Turismo, para o governador Silval. Gostaria que fosse abordado um ponto da pauta, a exploração do ecoturismo versus preservação ambiental. Obrigado, Letícia. Olha, falando em preservação ambiental, o estado de Mato Grosso hoje tem 62% do seu território preservado. Isso equivale maior do que o estado de São Paulo e Rio de Janeiro juntos. Isso preservado. Nós temos 15% do nosso território em reservas indígenas, sendo que compõem 43 etnias e uma população em torno de 40 mil índios. Nós temos parques nacionais, parques estaduais e reservas de propriedades privadas. Então, 38 está entre produção de grãos, etanol e pecuária, gado, e o restante totalmente preservado. Hoje, a nossa legislação, que é de responsabilidade ambiental do Estado, ela é mais rígida do que o Código Florestal, que foi aprovado agora e que não foi regulamentado ainda. Nós estamos aguardando regulamentar para que a gente possa adequar a nossa legislação ambiental. Nós temos, na área do turismo, um potencial extraordinário. Nós temos o patrimônio da humanidade, que é próximo de 7% do território, que é o Pantanal, com riquezas de flora e fauna, é impressionante. E também temos as riquezas na área do Cerrado, uma região próximo de Cuiabá, Chapada dos Guimarães, e também a região de Nobres. Mato Grosso do Sul tem bonito, Nobres é lindo, porque as belezas que tem as belezas que tem lá é impressionante. Aí nós temos o turismo do agronegócio e temos o turismo da floresta, o turismo indígena. E as belezas do rio Araguaia, do rio Telespires, do rio Braço Norte, do rio Juruena, um potencial de pesca esportiva extraordinário, que é o rio Paraguai, e estes rios, junto a outros que eu falei. Para vocês terem uma ideia, Mato Grosso, em 2008, passou pelo nosso aeroporto 840 mil passageiros. Em 2012, 2.860.000 passageiros. Uma boa parcela disso aí é no turismo de agronegócio, investidores e assim por diante. E aí que eu falo mais uma vez, o estado de oportunidades. Senhores empresários, o que nós precisamos para consolidar um turismo ainda mais forte é investimento em infraestrutura nessas regiões que têm esses potenciais extraordinários de Mato Grosso. Então, mais uma vez, turismo é um estado lindo e
produzindo com sustentabilidade e responsabilidade ambiental, com 62% do teu território preservado. O governador Putinelli pede direito de resposta. Com ética, com charme, glamour e com o companheirismo que sói ser entre nós governadores do Centro-Oeste. Lindo é a Chapada dos Veadeiros, lá no nosso Goiás. Lindo é a Chapada dos Guimarães, no nosso Mato Grosso. Mais bonito é Mato Grosso do Sul. Ricardo, cadê o Ricardo comercial do Estadão? Ricardo, vamos fazer durante 2 anos seguidos, na página central do Estadão, bonito é Mato Grosso do Sul. Aí eles vão entrar judicialmente, mas não estou falando do município, não estou falando do adjetivo. Na realidade, o Centro-Oeste tem belezas naturais muito. Goiás tem belezas imensas, Mato Grosso tem belezas imensas, devido aos seus biomas, mas nós, defendendo um pouquinho, nós temos 2 coisas que são precisas esclarecer. Planície pantaneira, o Pantanal é uma coisa, bonito é totalmente diferente. Bonito a época oportuna de irmos para lá é nos períodos dos meses quentes, novembro até março, porque são visitações em grutas e flutuação em água, as águas são cristalinas, transparentes, por causa da geologia, são montanhas de puro calcário que floculam as impurezas da água e você vê translúcido, vê a ressurgência das águas, o rio nascendo do fundo, vê a Piraputanga andando, o Dourado andando, é uma coisa indescritível. Bonito é uma coisa, Pantanal é outra coisa. Pantanal tem 67% no meu estado, tem 10%, maior parte dos 10% na Bolívia, cerca de 8%, 2% no Paraguai, e 23% tem as mesmas belezas do Pantanal do Mato Grosso do Sul, tem no Mato Grosso, as mesmas. Né? Só que nós temos um pouquinho mais de área no Pantanal. Né? Então, quando vocês falarem Chapada dos Guimarães, vão para Mato Grosso. Quando vocês falarem Pantanal, bonito é Mato Grosso do Sul. Mas parabéns, bonito é tudo isso mesmo. Agora imagina o lindo. Mas nessa adjetivação aí, nós temos o lindo em Mato Grosso, o bonito lá em Mato Grosso do Sul, e temos o paraíso lá em Goiás, na Chapada dos Veadeiros e o Vale da Lua também. Bom, depois o Calado não quer que 22 briguem com ele. Aí já está começando as rusguinhas de um com o outro. Bom, após os intervalos comerciais, voltamos ao debate. Lembrando que nós teremos um caderno especial que circula depois de amanhã, com várias reportagens especiais sobre a região Sudeste e com mais os pontos principais do Centro-Oeste, desculpa, e com a reportagens especiais e mais os pontos principais desse debate. Uma das reportagens muito interessantes que a gente tem lá fala da... Eu lembrei aqui porque o governador Silval falou do tráfico de passageiros. O crescimento da frota de aeronaves privadas no Centro-Oeste é o que mais cresce, puxado pelo agronegócio. Cresceu 8% no ano passado, já chega para mais de 3 mil aviões da frota particular na região. Mas uma outra pergunta, antes de encerrar, que já estão me avisando ali que o tempo está chegando ao fim, eu queria perguntar para o governador Putinelli como é que ele viu o protesto lá na Arena Pantanal, que foi noticiado essa semana, invadiram. Quando falaram de Copa do Mundo no Brasil, todo mundo estava esperando o fluxo de turismo, os investimentos, mas agora está crescendo um movimento aí de protesto contra a Copa. Como é que o senhor vê esses protestos e como é que o senhor resolve uma questão como essa lá? Vou fazer 66 anos, 2 de julho do ano que vem. Preparem o bolinho para mim. Ricardo, com os anúncios de Bonito é Mato Grosso do Sul, o Estadão vai ter que se virar comigo. Nós ficamos com uma dor de cotovelo danada quando perdemos a Copa para Cuiabá. Dizer que eu não lutei e que o prefeito da capital, Nelson Trade Filho, não lutamos ambos para que a Copa fosse para lá, lutamos. Perdemos, tiveram seus méritos. Não quero falar de bastidores que houve e que não houve. Vamos olhar para frente. A gente não olha pelo retrovisor, bate o carro na frente. Vamos olhar para frente. Vai ser uma bela Copa.
eles vão dar conta de terminar com todos os percalços que possam ter. O governo federal, que no início aludiu com acostamento de dinheiro a juros baixos ou mesmo a fundo perdido, iludiu recentemente. Agora é empréstimo pagando juros desses juros que nós temos. Eles vão dar conta de fazer, eles têm capacidade de fazer, como nós teríamos capacidade de fazer. Agora, as incumbências depois são grandes. A nossa morena, a nossa loira, a nossa ruiva também são bonitos. O nosso futebol é a paixão nacional. Vai trazer ganhos no mundo inteiro ao Brasil, se nós organizarmos direito. Então, nós estamos num período democrático. Eu levei borrachada nas costas quando era guri, no 3º ano de medicina, em pleno ano de 1968, em Curitiba. Nós estamos em plena democracia, se pode criticar, se pode falar. Protestar se pode e se deve protestar. Agora, badernar, depredar, mascarar, não. Então, críticas são bem aceitas, vamos fazer a Copa, apesar do Valk, que eu meteria um pé nos grandes glúteos dele e mandaria de volta de lá, porque a soberania é uma coisa, eu sou nacionalista, ele que vai querer dar ordem lá no arraiá dele, né? Mas, com todos os percalços, a Copa vai ser benéfica para o Brasil. E se Deus nos ajudar, porque aí precisa, com o futebol que nós estamos jogando, nos ajudar, e o Felipão está inspirado, como teve na Copa das Confederações, e não como esses últimos jogos, nós vamos ganhar a Copa do Mundo, o Brasil vai ser bem falado lá por organização, não vai ter problema, não vai ter na época da Copa. Eu torço para que Cuiabá vá lá e, como não vai caber tudo lá, porque eles têm menos hotéis que nós, manda um pouquinho para nós, lá em Mato Grosso do Sul, e nós vamos mandar despachar para lá. Governador Silval, gostaria de falar sobre a situação da obra? Até porque ocorreu lá, foi agora ontem. Ontem, né? Foi um número pequeno, mas é uma manifestação, puxado por uma greve que nós estamos enfrentando no setor, hoje 40% do setor na área da educação. E é bom falar isso e eu ter essa oportunidade aqui. Hoje, Mato Grosso é o 2º melhor salário, o estado que cumpriu o piso nacional, de 36 mil servidores. No nosso governo, que vai completar 4 anos, chamamos 10.200 concursados e investindo forte na educação. Mas o que eles estão pleiteando, o sindicato, é o dobro do salário. Dobrar o salário em 7 anos. Nós, em 3 anos e pouco, concedemos 49,44 de aumento, sendo 25,8 ganho real. Isso é inédito. E nós apresentamos uma proposta que também seria inédita, que foi retirada, que é dobrar, em vez de 7, dentro da capacidade, em 10 anos. E tem essa discussão. Então, aproveitar o momento que veio a comissão, o secretário nacional, Jerônimo Valco, junto com o ministro do esporte, um volume muito pequeno, viu? Não só também do setor da educação. Um volume muito pequeno, não tinha 80 pessoas no estádio. Mas respeitamos a manifestação, todas que sejam pacíficas e que sempre tenha a oportunidade de não esgotar o diálogo. Então, é isso que ocorreu. A Copa do Mundo, Cuiabá, o estado por ter sido escolhido sede, é uma das oportunidades ímpar que nós tivemos. Nós estamos fazendo, na nossa capital, na região metropolitana, uma cidade de 396 anos de emancipação política, administrativa. O que estamos fazendo agora poderia ser que, dentro de 3, 4 décadas, não iria acontecer. Os investimentos em infraestrutura urbana e o modal que nós estamos implantando, o primeiro da América Latina, veículo leve sobre trilhos, um consórcio liderado
pela Serra Almeida, que está construindo. Fica pronto agora, em 2014, um transporte de massa moderno, numa extensão de 23 quilômetros. Talvez, se não fosse o evento da Copa, nós não teríamos esta oportunidade de fazer uma transformação na mobilidade urbana da região metropolitana. Então, a Copa, o legado, a herança bacana que vai ficar para a nossa gente, é muito grande. É 4 jogos. Temos um investimento de 500 milhões no estádio, com mobilidade do entorno, é muito investimento, mas uma arena múltiplo uso, que vai servir para outras atividades pós-Copa. Os 4 jogos, a oportunidade da Copa nos deu a oportunidade de realmente proporcionar uma melhoria imensa na região metropolitana e melhorar a qualidade, e vai melhorar a qualidade de transporte de massa com preço muito acessível, porque o Estado está bancando o investimento através de um financiamento, está bancando o investimento, teremos condições de pôr tarifas, preços acessíveis e até tarifa social. Então, Copa do Mundo para Cuiabá, para Mato Grosso, foi um grande ganho. Nós vamos, não só com investimento público, mas investimento também do privado. Hoje, Cuiabá e a região metropolitana é um canteiro de obras do Estado e da iniciativa privada. Para vocês terem uma ideia, 11 hotéis estão sendo construídos, 6 prontos. Lógico que talvez precisamos da hotelaria do Mato Grosso do Sul, porque é muita gente que opta por Mato Grosso. Então, vai ser um prazer, André, e assim também como levar o povo de Mato Grosso do Sul a ver os jogos no Mato Grosso. Nosso tempo está esgotado. Eu agradeço ao governador em exercício José Wellington, governador Silval Barbosa, governador André Portinelli. Vamos ter 20 minutos de intervalo e retomamos com o segundo bloco. Obrigado. Obrigado.